Você já esteve em um relacionamento onde o que mais doía era aquilo que nunca foi dito? Ela viveu anos assim, entre palavras medidas, gestos calculados e silêncios que gritavam. E o que parecia um casamento era, na verdade, um campo de batalha disfarçado. Muitos olhavam para ela e diziam que era forte, mas ninguém perguntava como era dormir ao lado de alguém que só via seus erros. E ela mesma já havia esquecido o que era ser vista. Hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que cansou de engolir mágoas e de como um gesto simples, quase banal, virou o ponto sem retorno. Uma história sobre limites, coragem e a dor de perceber que o amor já havia partido muito antes de qualquer adeus. Dizem que o silêncio grita, mas ninguém avisa o quanto ele pode corroer por dentro. Ela sabia disso. Sabia desde o dia em que decidiu não responder, desde o momento em que engoliu mais uma mágoa para manter a paz, ou o que chamavam de paz. Aquela manhã era como tantas outras. Café morno, olhos vazios, celular virado para baixo. A diferença é que dessa vez ela não sentiu raiva. Sentiu nada. E isso a assustou mais do que todas as discussões anteriores. Por fora, era a mulher forte, a que aguenta tudo. Por dentro, um campo minado de arrependimentos e frases interrompidas. Ela era especialista em engolir o choro. E também em sorrir enquanto sangrava por dentro. Ele chegou perto e perguntou com a mesma frieza de sempre. Tá tudo bem? Ela respondeu como sempre. Tá sim. E seguiu o ritual de sempre. Engolir. Mas naquele dia, algo se partiu. Não. Foi um grito, nem uma briga. Foi só um silêncio diferente. Um silêncio que sabia que não voltaria. Era o início do fim, ou talvez o começo de si mesma. Ela lavava a louça como se não fosse nada, mas cada prato limpo parecia carregar um peso acumulado de anos. Ali, entre o sabão e a água morna, ela pensava nas conversas que nunca aconteceram, e em como era cruel viver cercada de alguém e ainda assim se sentir sozinha. O som da televisão preenchia a casa, mas não o vazio entre eles. Ele falava com amigos no celular, ria de vídeos, comentava jogos. Mas para ela, o silêncio era total. Era como viver em uma peça onde só um ator tinha falas. Ela tentou. Deus sabe que tentou. Fez terapia, fez lista de gratidão, fez até o jantar preferido dele depois de uma briga. Mas tudo voltava ao mesmo ponto. Ela não era vista, ouvida, nem respeitada, e foi ali, na pia, que ela tomou uma decisão. Não era um grito, era um cansaço manso. Um fim sem espetáculo, ela não faria escândalo, mas deixaria de se calar. E naquele mesmo dia, quando ele perguntasse de novo se estava tudo bem, ela responderia com a verdade. Mesmo que isso quebrasse tudo, ela respondeu olhando nos olhos dele. Não gritou, não chorou, não implorou. Apenas disse, não está tudo bem. E ficou em silêncio, como quem finalmente devolve o peso. Ele não soube o que fazer. Franziu a testa, soltou um riso sarcástico, como se fosse exagero. Mas havia algo diferente naquele olhar dela. Não era raiva, era desistência. Ela não estava pedindo mudança. Não queria mais promessas nem tentativas de última hora. O que ela queria era ir embora inteira. Pela primeira vez pensava em si sem culpa. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha. Ele tentava puxar assunto. Falava de coisas pequenas, como se isso colasse os pedaços. Mas ela não era mais a mesma. O que havia quebrado era ela por dentro, e isso não se remenda com conversa fiada. Naquela semana, ela começou a arrumar as gavetas. Não com pressa, não com drama. Separava as roupas que levaria e as que deixaria para trás. Era como separar quem ela foi e quem não queria mais ser. Algumas amigas diziam que ela precisava tentar mais. Outras, que ela era louca por querer sair de um casamento estável. Mas ninguém dormia na cama onde ela se deitava toda noite com a alma esgotada. Só ela sabia o preço do silêncio. Ela pensou nos filhos, na dor de dividir a rotina, nos julgamentos, na saudade que viria. Mas também pensou no que estava ensinando se ficasse,
que o amor é suportar até a última gota, ou que amor próprio também é herança. Foi numa quarta-feira que ela entregou a chave. Não houve briga. Ele olhou pasmo e perguntou: "Mas por quê?" Ela só disse: "Porque agora eu me escuto." Ela não chorou no carro. Pelo contrário, ligou o rádio, abriu a janela e deixou o vento bagunçar o cabelo. Era como se, ao sair daquela casa, algo dentro dela tivesse voltado a respirar. Foi direto para a casa da irmã. Dividiram um quarto de infância reformado, risos abafados, lembranças do tempo em que ela ainda sonhava alto. Naquele lar temporário, reencontrou não o conforto, mas a possibilidade de existir com leveza. Nos primeiros dias, tudo parecia estranho. Ela estranhava o silêncio que agora era paz. O barulho da televisão não vinha mais com tensão. Não precisava mais medir palavras, nem se perguntar se estava incomodando alguém só por existir. Começou a trabalhar de casa. Reorganizou sua rotina. Refez orçamentos, reativou contatos antigos. Descobriu que ainda sabia sonhar e que não precisava de ninguém que a fizesse duvidar disso. Teve recaídas. Teve noites em que sentia falta, não dele, mas da ilusão de que um dia ele mudaria. Sentia falta da mulher que ela tentou ser para salvar o que nunca foi real. Algumas amigas sumiram, outras apareceram pela primeira vez de verdade, e com elas vieram conversas longas, lágrimas leves, cafés sinceros. Ela aprendeu que não é preciso gritar para ser ouvida, mas é preciso coragem para se calar e ir embora. Certa manhã, recebeu uma mensagem dele, curta, fria. "Se quiser voltar, ainda tem espaço." Ela sorriu. Não com raiva, mas com a paz de quem já havia ido embora há muito tempo. Apagou a mensagem sem responder. Olhou pela janela e viu o dia começar. Era só um céu nublado comum, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu vontade de sair e caminhar. Ela passou a caminhar todos os dias. No começo, era só para se distrair, mas aos poucos, o corpo começou a soltar as tensões que antes moravam em seus ombros. O silêncio agora era escolha, e não castigo. Descobriu uma padaria pequena numa rua que nunca havia reparado. O atendente sorria de verdade. O cheiro de pão fresco parecia um abraço. Era impressionante como a vida ainda tinha beleza, mesmo depois do caos. Certa tarde, sentou-se num banco da praça. Ao lado, uma senhora lia um livro com olhos marejados. Elas trocaram olhares, um sorriso cúmplice. Não disseram nada, mas foi como se tivessem contado toda uma vida uma à outra. Ela percebeu que não precisava de grandes gestos para se curar. Era no simples que morava a reconstrução, no cuidado consigo mesma, na liberdade de existir sem pedir desculpas. Passou a anotar pensamentos soltos num caderno, lembranças boas, descobertas novas, frases que ouvia por aí. Era como colher partes, suas espalhadas pelos cantos. Aos poucos foi escrevendo a si mesma de novo, e um dia, sem perceber, falou dele no passado, sem dor, sem mágoa, só como quem se lembra de uma antiga versão da própria vida, e se dá conta de que sobreviveu. Numa manhã chuvosa, encontrou uma foto antiga guardada entre os livros. Ela estava rindo, de verdade, com os olhos brilhando e a alma leve. Era de anos atrás, muito antes de tentar caber em alguém que não havia. Chorou, mas dessa vez, de gratidão, por ter voltado para si, por não ter se perdido completamente e por ter aprendido que amor nunca deveria custar a própria voz. Ela voltou ao lugar onde tudo começou, não por saudade, mas para se despedir de vez da mulher que precisou suportar tanto para ser aceita. Era como fechar uma porta sem deixar rancor, apenas respeito por quem sobreviveu. Passou em frente à antiga casa. As janelas estavam abertas. Outra mulher vivia ali agora, talvez começando sua própria história. Ela não sentiu dor, sentiu liberdade. Respirou fundo e seguiu seu caminho. Não era mais sobre ele, nem sobre o que não viveram. Era sobre ela, sobre o que ainda queria construir. A ferida virou cicatriz. Não apagou o que doeu, mas deixou claro o que passou. E se tornou parte da história que ela agora contava com orgulho.
não como vítima, mas como mulher que escolheu viver com verdade. Numa dessas noites, enquanto escrevia em seu caderno, surgiu uma frase. Eu me reencontrei no exato momento em que parei de esperar que alguém me encontrasse. Ela leu, releu e sorriu. Sabia que não precisava mais buscar respostas nos outros. Já estava inteira. A dor não sumiu, mas se tornou leve, como aquele vento da primeira noite fora de casa, como a paz de saber que dessa vez ela ficou com ela mesma. Hoje ela ainda sente, mas sente por escolha. Ama com calma, escuta com presença. E quando percebe que algo a cala por dentro, já sabe. Não vale o preço de perder a própria voz outra vez, porque agora ela sabe. O silêncio só vale a pena quando vem com paz. Talvez você também tenha vivido assim, silenciando dores, suportando o insuportável para manter uma aparência de paz. Talvez tenha se perdido no processo, mas ainda está aqui, e isso já diz muito. Você está aqui, ouvindo essa história. E talvez seja a hora de ouvir também a sua própria voz, de voltar a se escutar, se escolher, se respeitar. Não importa quanto tempo passou, sempre é tempo de se reencontrar. Mesmo que o primeiro passo seja apenas admitir, eu mereço mais do que isso. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Se esta história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários: eu escolho me escutar.